O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Passemos agora para o match, no qual a gente dará uma volta pelo velho continente. Mais de 6 mil migrantes chegam ao enclave espanhol de Ceuta, ao norte da África. Então, foram imagens bastante fortes na última semana. Ceuta, né, é um lugar que acaba sendo bastante conhecido, né, pelos brasileiros, porque a gente vê Ceuta na escola, né? O início da expansão ultramarina portuguesa, né, quando Portugal toma Ceuta em 1415, com João de Avis, né, que é só atravessar ali Gibraltar e depois, né, passa para os domínios espanhóis depois da Guerra de Restauração de 1640 e é uma cidade espanhola desde então. Mas tem o brasão de Portugal tá na bandeira de Ceuta até hoje. E o que acontece? Né? Ceuta, assim como, né, a cidade de Melilla, né, que também fica na costa mediterrânea, são duas cidades espanholas na África, tá? Cercadas pelo Marrocos. Tá? E são cidades que têm na sua população, né, tanto cristãos, muçulmanos, ainda alguns judeus também, porém acaba sendo cerca de metade da população, um pouco mais da metade da população, costuma ser muçulmana de origem marroquina. E chegou numa espécie de ápice nessa última 2 semanas. Né? Refugiados e imigrantes. Não vamos falar aqui de esquema de tráfico de pessoas ou de contrabando de produto, tá? Vamos concentrar no problema humano, tá? Imigrantes e refugiados, muitas vezes marroquinos, mas africanos em geral, tá? Muitos, por exemplo, vindos da Mauritânia, do Saara Ocidental, né? O Saara Ocidental, que lembrando, era parte do Império Colonial Espanhol e depois foi anexado pelo Marrocos. Mas a população local, não parte dela pelo menos, não aceita, né, o domínio marroquino. Como são territórios espanhóis, é como se fossem 2 ilhotas de União Europeia na África. Então, muitas vezes é a maneira mais fácil, ou até mesmo a única maneira desses refugiados e imigrantes, lembrando que refugiado e imigrante não é a mesma coisa, tá? Mas eu estou colocando eles no mesmo grupo, como disse, do problema humano, né? De questões humanitárias, não criminosas. Imigrantes e refugiados muitas vezes têm nessas 2 cidades a melhor ou única maneira de tentar entrar na União Europeia. Tá? Tanto que elas são consideradas parte dos territórios especiais da União Europeia, né? Ou seja, territórios em que você tem algumas regras, né, diferentes nesse processo migratório, muitas vezes para impedir um trânsito irregular de pessoas, às vezes também por questões de segurança e às vezes também por questões
racistas, falando num português muito bem claro, né? Então, quando a gente fala de posses coloniais francesas, por exemplo, né, acaba estando nesse barco, né, de territórios especiais, né, porque, pensando aqui, se um brasileiro quiser imigrar de maneira irregular para a França, ele consegue fazer isso a pé, né, ele vai para a Guiana, e aí da Guiana ele poderia tentar ir para a França metropolitana, caso ele deseje. Então por isso que você tem esses territórios que tem ali algum controle, mas ainda assim é um território da União Europeia, um território espanhol. Então, nas últimas décadas, né, muitas pessoas sempre tentam fazer essa travessia, tá? Para usar um termo relativamente neutro, sem querer parecer que eu estou criminalizando. Isso a gente nunca vai fazer, a gente nunca vai criminalizar refugiados ou imigrantes. Mas também para não parecer que a gente está passando por cima do fato de terem as leis espanholas. Mas o fato é, por décadas, milhares de pessoas tentam entrar na União Europeia via esses dois territórios espanhóis, ao ponto que os dois territórios são completamente cercados, tá? Quando eu falo cerca, não é uma cerca de madeirinha pintada de branco com carneirinhos pulando. Não, é um muro enorme, aí que tem aí alguns metros depois tem uma cerca, e aí tem arame farpado, tem sistema de iluminação, deve ter sistema de detecção de movimento também, não sei se tem cerca eletrificada, é capaz que tenha, em alguns trechos. E o Felipe falou, né, por décadas, até porque dizia muito em relação ao orgulho espanhol, né, principalmente no franquismo, por essa ideia, né, de manter-se um império espanhol, né? Cabe lembrar que o próprio Franco, quando começa a Guerra Civil, ele era o comandante no norte da África, né, no contexto ali da guerra com o Marrocos no começo do século passado, inclusive as primeiras movimentações contra o governo republicano começam em Melilla, né, o que é, assim como o Ceuta, esses enclaves no Marrocos. Então tem essa questão do passado colonial espanhol, que são essas reminiscências, né, porque realmente não faz sentido nenhum atualmente esses dois enclaves. Acho que a gente já fez, inclusive, essa piada, né? A Espanha pede para o Reino Unido devolver Gibraltar, mas não quer devolver Ceuta para o Marrocos, né? Então, ambos são reminiscências, né, dos grandes impérios marítimos que Reino Unido e Espanha uma vez tiveram. Então, assim, a gente tem esse cenário, né, histórico, que eu e o Matias acabamos de desenhar. E o que aconteceu agora, né? São 3 eventos, né, paralelos que acabam se unificando num caldeirão de problemas. Ocorreu no dia 17 de maio o maior fluxo de pessoas tentando entrar em Ceuta em apenas um dia. Tá? Foram mais de 6.000 pessoas. Tá? Dessas 6.000 pessoas, estima-se que cerca de 1.500, inclusive, fossem crianças. Tá? Quando eu falo crianças, desde bebê de colo com a mãe até adolescentes. Mas, Felipe, você acabou de falar que tem cerca. Sim, tem cerca, só que tem os pontos de travessia. E os pontos de travessia, quando você tem muita gente, né, você meio que torna-se um gargalo e algumas pessoas conseguem passar. Teve gente que entrou pelo mar, inclusive pessoas que morreram tentando entrar pelo mar, gente que entrou a nado, tá? E assim,
não é nadar na piscina climatizada da academia. É nadar praticamente no Estreito de Gibraltar, gente. Tá? Mesmo que seja uma distância curta, não deve ser uma coisa tão fácil assim, vou aqui dar uma nadada e chegar ali. Né? Então, essa é a primeira questão. Né? Você teve essa chegada, né, de milhares de pessoas subitamente, a maioria deles de origem marroquina, porém alguns também de origem argelina, lembrando que a Argélia está numa crise política já tem alguns anos, e então começaram a atravessar o território, começaram a sobrecarregar as autoridades espanholas, principalmente de polícia, esse tipo de coisa. Aí o governo espanhol mandou tropas do exército, tá, para os dois enclaves, tá, mandou policiais e tropas do exército. Tá, foram 200 militares, mais 200 policiais da Península Ibérica, e já são para se juntarem os 1.200 policiais de Ceuta. O detalhe é que Ceuta tem 1.200 policiais para uma população de 80 mil pessoas. Tá? Então, mais de 1% dos habitantes de Ceuta são do aparato de segurança, devido a esse histórico que a gente falou, essa ocupação militar, como o Matias falou. Então, você tem ali uma questão migratória que acaba sendo muito forte. Então o governo espanhol mandou esses reforços e as pessoas continuaram a tentar entrar até anteontem, dia 19 de maio, quando o governo marroquino fechou suas fronteiras, tá? Tanto as fronteiras com a Espanha quanto o restante das fronteiras, tá? Porque, repito, tem pessoas de outros países, outras regiões, tentando usar essa rota terrestre. Tem, por exemplo, populações subsaarianas também. Tá? Então, não são apenas marroquinos, acaba sendo uma ponte terrestre para essa imigração ou essa busca por refúgio. Então, é mais ou menos isso que aconteceu e o contexto do que aconteceu, contexto principalmente histórico e geográfico. Entram questões políticas, que primeiro, uma troca de acusações. Tá? Por quê? A Espanha, o governo espanhol, aceitou que um dos principais líderes do Saara Ocidental fosse se tratar de Covid na Espanha, tá? O Brahim Gali. No que ele foi para a Espanha, né, se tratar de Covid, o governo marroquino protestou e, para reciprocar uma provocação, vamos colocar dessa maneira, o Marrocos concedeu asilo político ao Carles Puigdemont, o Harry Potter da Catalunha. Nosso querido Harry Potter da Catalunha, né? Nós que inventamos esse apelido. Então, nessa troca de chumbo, né? Já que o Gali pôde ir para a Espanha se tratar de Covid, aí o governo marroquino, o que isso tem a ver com os migrantes e os refugiados? O governo espanhol acusa o governo marroquino de ter retirado o seu próprio aparato de segurança
nas fronteiras com a Espanha, especialmente em Ceuta, como represália. Então, o governo espanhol acusa o governo marroquino de falar, olha, tá bom, já que vocês vão receber o cara aí, então, o líder lá da Frente Polisário para se tratar de Covid, então, quer saber? Lida com a galera aí, então. Então, ó, levanta a cancela aí, todo mundo olha pro lado, finge que não tá vendo nada. E aí, milhares de pessoas, que não tem nada a ver com nada disso, né, querem apenas buscar uma vida melhor, enfim, buscar trabalho, pegaram e tentaram entrar na Espanha via suas posses no Marrocos, especialmente Ceuta, que é mais perto da Península Ibérica. E aí, o governo marroquino anunciou no dia 20, né, que iria retomar os controles fronteiriços, talvez, tá, porque a Suprema Corte Espanhola emitiu no dia 18, a matéria do dia 19, mas no dia 18, uma intimação para que o Brahim Ghali se apresente perante a Suprema Corte por conta das acusações de crimes de guerra contra ele. E o governo marroquino pediu a extradição dele. Tá? Então, isso pode, estou especulando, fazer parte, né, de um toma lá da cá. Tá? Só para contextualizar, o Brahim Ghali, ele vivia na Argélia. Tá? A Argélia era, tradicionalmente, né, é o principal apoiador internacional da Frente Polisário e dos movimentos pela libertação, né, pela independência do Saara Ocidental. Então, pode ser que tenha rolado aí uma troca, né, que o Brahim Ghali, com esse passaporte argelino, né, que foi se tratar de Covid na Espanha, isso deixou o governo... E ele também residiu na Espanha, ele foi embaixador saharaui na Espanha, tá? Só para contextualizar também. Então, pode ser que tenha rolado um acordo por trás dos panos em que a Espanha falou, olha, quer saber? Fecha aí as portas, bota a polícia marroquina de novo nas ruas, tá? E a gente, então, vai emitir uma intimação para o comparecimento dele da investigação de crime de guerra. A outra questão política, que inclusive se relaciona com um pouco do que a gente falou no programa passado, no programa retrasado, né, de ameaças de morte, né, de políticos por neofranquistas, que veem essas posses no Marrocos, como o Matias explicou, como uma questão de orgulho nacional. Um debate, né, sobre dentro do governo espanhol, né, se o governo espanhol do PSOE é um partido é fraco com questões migratórias e segurança, né, aquele embate esquerda-direita que acontece em muitos países europeus. Por que eu estou falando disso? Porque o chefe de governo de Ceuta, o Juan Jesus Vivas, é do Partido Popular, do PP, o partido do centro-direita. E ele, né, acusou, não chegou a acusar, né, mas disse que o governo de Madrid, né, do PSOE, não estaria cooperando, né, não estaria fortalecendo muito a questão de segurança e tudo mais. Então, também essa crise não é apenas uma crise humanitária, não é apenas uma crise de questões econômicas, não é apenas uma crise entre Espanha e Marrocos, mas acaba sendo também uma crise política dentro da Espanha. Mais um elemento da crise política dentro da Espanha. Né? Então, segundo o Ministério do Interior espanhol, todas as pessoas já foram retornadas, tá? Falaram que assim, ninguém conseguiu entrar, as pessoas que se jogaram no mar foram resgatadas, mas não foram permitidas entrar na Espanha. Então, vejam só vocês, são pessoas comuns, muitas delas em situação de desespero,
que acabam se tornando peões, né, num tabuleiro muito mais amplo, de acordo com os interesses de cada Estado. É a mesma crítica que a gente já fez aqui, e provavelmente faremos de novo um dia, né, a Turquia, que usa os refugiados sírios como moeda de barganha com a União Europeia. Falando, olha, se vocês não me agradarem aqui, eu posso fingir que não estou vendo essa galera começar a cruzar a fronteira e tentar entrar na União Europeia, pela Grécia e pela Bulgária. E o Felipe, chama a atenção, né, de que nas últimas eleições para a Assembleia de Ceuta, em 2019, os dois partidos mais ligados ao franquismo tiveram mais de 50% dos votos, né? O PP com 31% e o Vox, né, que é declaradamente franquista, com 22%, conquistando 6 assentos. Pois é, então tá, né, é um ótimo complemento que mostra bem o impacto ainda dessas ideias do prestígio colonial, né, e tudo mais. Então, como eu disse, o problema, né, a pena, para não usar outras expressões, né, são as pessoas comuns ali que estão tentando apenas buscar uma vida melhor, fugindo, né? Certamente deve ter gente ali vindo da Líbia, por exemplo, que está destruída, enfim. Mas, curiosamente, a bandeira de Ceuta ainda remete ao passado colonial português, né? Porque leva o escudo de Portugal. Exatamente, com as fortalezas. Que peço perdão à professora Vera, mas eu já esqueci quais eram as fortalezas. Mas, aí da Espanha a gente cruza os Pirineus, vamos para a França, tá? Com 4 notícias, 4,5, né? Vamos botar 5 aqui, vamos botar tudo na França, logo. Primeiro, né, infelizmente, né, muitos dos nossos ouvintes devem se lembrar daquele avião da Air France, né, que fazia Rio de Janeiro-Paris em 2019, caiu no mar e todos os 228... 2009. 2009? O que eu falei? 19. Foi mal. Então, em 2009, peço desculpas, caiu no mar, né, e 228 pessoas morreram, todas as pessoas que estavam a bordo. E uma corte de apelação francesa determinou que tanto a aviação Air France quanto a Airbus, a fabricante do avião, devem ser julgados por homicídio culposo, né? Ou seja, o que não tem intenção, né? Não tem dolo. Tá? A corte de primeira instância havia determinado, né, que não era o caso, porém a corte de apelação, a segunda instância, determinou que sim, que tanto a empresa quanto a Airbus devem ser julgados. Tá? Porém, pelo que a matéria do Guardian comenta, as empresas ainda podem apelar para uma terceira instância, que seria a instância europeia. Tá? Então, assim, pela França, tá, eles já podem ser julgados, mas ainda tem que ver se o Tribunal Europeu, não sei exatamente qual, mantém a avaliação ou não. Falando em cortes francesas, o Tribunal Constitucional, o STF da França, determinou que o artigo 24 da nova Lei de Segurança é inconstitucional. Tá? Qual que era o artigo 24? Os nossos ouvintes devem se lembrar. É aquele que criminalizava compartilhar imagens da polícia em ação. Tá? E a Suprema Corte determinou que aquele artigo ele é inconstitucional e ele deveria então ser, e recomendaram que ele seja reescrito, tá, para diferenciar a disseminação
de imagens que é por liberdade de expressão ou por denúncias, e as que são com malícia ou provocação, tá? Então, basicamente, fala, você não pode condenar toda a divulgação de imagem da polícia, você tem que diferenciar aí, então reescreve esse negócio, tá? Tipo, o professor falou, a redação ficou uma porcaria, reescreve, tá? Ainda na França, porém, junto com a Alemanha, os dois países anunciaram hoje, sexta-feira, dia 21, a doação de 60 milhões de doses de vacinas contra a Covid via o consórcio COVAX, tá? Como forma, né, da Europa recuperar, né, espaço nessa diplomacia da vacina, coisa que a gente tem abordado no programa com o Átila, né? Os Estados Unidos também anunciou que vai fazer doação de vacinas, porque lembrando, né, entre os países pobres em desenvolvimento, a Rússia e a China estão ganhando muito mais espaço do que os países ricos, né? A China muito por doar doses e a Rússia por fazer uma espécie de financiamento, né, de doses, né? A Rússia manda as vacinas e fala, você vai me pagando aos poucos, né? A Rússia muitas vezes aceita produtos, né, como parte do pagamento. Inclusive o Brasil, uns anos atrás, comprou, né, alguns helicópteros russos para o Exército, né? O Exército Brasileiro batizou eles de Cobra, e o Brasil pagou em produtos. Agora eu não lembro exatamente quais foram os produtos, mas foi basicamente um escambo. Tá? Você me dá helicóptero, eu te dou soja, um negócio assim. Ainda na França, o Journal du Dimanche, né? Lembrando que Dimanche é domingão em francês, tá? Então o Jornal do Domingão é o Jornal do Faustão. Mentira, não, essa foi péssimo. O Journal du Dimanche publicou uma investigação que está sendo realizada pelo Escritório Central de Luta contra a Corrupção e Delitos Financeiros e Fiscais, tá, do governo francês, que mostraria que o Reagrupamento Nacional, a antiga Frente Nacional, o partido da Marine Le Pen, criou um sistema fraudulento, tá, para desviar fundos europeus. Tá? O partido teria desviado 6,8 milhões de euros dos fundos europeus usando funcionários fantasmas, tá, do Parlamento Europeu e também uso injustificado de verbas de gabinete. Tá? Lembrando que é a segunda vez que ela é denunciada por esse tipo de esquema. Lembrando que o pai dela, o Jean-Marie Le Pen, né, o fundador da Frente Nacional, né, um louvador da França de Vichy antissemita, também já havia sido denunciado por esse tipo de coisa, tá? Que assim, um esquema, né, bastante presente, né, na imprensa brasileira. Então, assim, tem lá o assessor do partido, né, que trabalha para o Parlamento Europeu. E aí ele foi lá e, entre aspas, reabasteceu o carro oficial, né, com o combustível a, sei lá, 20 euros o litro, entendeu? E aí ele foi só que aí o dono do posto de gasolina é brother, tal, emitiu uma nota fria, pá, e nisso poderiam ter desviado 6,8 milhões de euros. E aí é a mesma coisa que a gente fala, por exemplo, da Hungria do Orbán, né, que é o segundo país que mais recebe verbas da União Europeia. Quando você não respeita a instituição, quando você não respeita a organização, é claro que você vai tentar se aproveitar dela. Né? Então, assim, a Marine Le Pen, que é uma anti-União Europeia, ela não vai encarar a União Europeia com seriedade, com respeito, com lisura. Né? Possivelmente, né? Não sei, são as denúncias, não estou culpando ninguém. Então, óbvio que ela vai virar e falar, esse Parlamento Europeu trouxa, essa União Europeia, ou então vai achar que está pegando de volta o dinheiro dos franceses, né? Porque a França que mantém esse negócio, então vamos pegar de volta o nosso dinheiro. Então, assim, essa que vai ser a racional, né? Mas aí entra, né, o teorema de Capitão Nascimento, né? Quem rouba o batalhão também rouba para a família. Aí, ainda na França, para finalizar, mais um artigo, né, anunciando sobre uma suposta guerra civil latente na França, sobre o perigo dos muçulmanos na França, foi publicada
né, numa revista ligada à direita francesa, a Valeurs Actuelles, né, só que com um detalhe. Esse artigo teria sido escrito por militares da ativa, embora eles tenham permanecido no anonimato. Tá? Então, assim... Muito corajosos. Pois é, então assim... Podem ter sido os mesmos militares da reserva que escreveram o primeiro e agora falam, não, a gente é da ativa, ó. Tem gente na ativa, né, alertando, lutando contra tal. E não assina, por quê? Porque na verdade são os mesmos caras da reserva. Então às vezes tem, sei lá, um da ativa, 2. E o próprio comandante do exército francês, o chefe do Estado-Maior do exército francês, o general François Lecointe, falou exatamente o que você acabou de falar, Matias. Né? O mais razoável, aspas para ele, o mais razoável é esses militares deixarem a instituição para poder tornarem públicas com toda a liberdade suas ideias e convicções. Uma mensagem destinada aos militares anônima é uma mensagem covarde. Basicamente foi isso que ele falou. Né? Então, e a gente falou um pouco sobre esse assunto no último programa, para quem quiser dar lá uma olhada. Da França, a gente pega um voo, né, rapidinho para a Irlanda, onde tivemos duas notícias. Uma delas é que novas investigações, um relatório de legista, tá? Mostrou que 10 pessoas que morreram em Belfast em 1971, mortas pelo exército britânico, foram executadas. Tá? Elas não foram mortas em troca de tiros, não foram mortas em confronto, elas foram executadas, tá? E, segundo os relatórios, essas pessoas não tinham relações com grupos e não eram uma ameaça aos soldados, tá? Mesmo que tivesse ligação com os grupos. Tá? Mas o legista afirmou que essas 10 pessoas que morreram em Belfast, mortas pelo exército britânico, foram executadas, né? Muito provavelmente usaram trajetória balística, impacto das balas, tal, para mostrar que foi queima-roupa, alguma coisa assim. Tá? E a outra notícia foi que o sistema público de saúde da República da Irlanda, lembrando que Belfast é na Irlanda do Norte, tá? Mas o sistema público de saúde da República da Irlanda foi sequestrado, tá? Sofreu um ataque de ransomware por hackers, tá? O governo disse que informações privadas de pacientes não vazaram, que conseguiram contornar o ataque depois de alguns dias, mas que ainda vai demorar um pouco para voltar ao normal. Aí é aquela coisa, a gente vai falar até um pouquinho mais de ataque hacker na frente, mas o seu hacker, né? Você vai atacar uma organização, uma instituição e cobrar um sequestro, né? Cobrar um ransomware, não ataca o sistema de saúde. Porque a gente já viu que, inclusive, na Alemanha, ano passado, pela primeira vez, né, um grupo de cyberataques foi considerado cúmplice de homicídio, porque o paciente que deveria ser admitido no hospital não pôde ser admitido pela falta do sistema, ele acabou vindo a falecer. Então, assim, o seu hacker, não ataca o sistema de saúde, tá? Sei lá, enfim, teoricamente você não deveria atacar lugar nenhum, né? Mas, assim, o sistema de saúde já é sacanagem, entendeu? Tem que ter... Não pode ser bagunça assim também. Né? E Felipe, só complementando a notícia anterior, né? Esse acontecimento ocorreu na região conhecida como Ballymurphy, que fica ao oeste de Belfast, que é uma região de maioria católica e que, inclusive, nas últimas eleições, né, para o parlamento britânico,
elegeu um representante do Sinn Féin, e o Partido dos Trabalhadores da Irlanda tem o seu quartel-general também nessa região, né? Então, além de maioria católica, também muito ligado ao republicanismo, né? Por isso, desse massacre há 50 anos. Aí, meu caro Matias, nós vamos para as Ilhas Britânicas, né? A gente cruza ali da Irlanda com notícias sobre o Reino Unido. Especificamente 3 notícias, né? Mas uma delas acaba sendo maior, que a gente passar os resultados, né, das eleições que estavam rolando quando a gente gravou o último programa convencional, né? Então a gente confirmar os resultados. O principal resultado é do Parlamento Escocês, que das suas 129 cadeiras, 64 vão para o Partido Nacional Escocês, da Nicola Sturgeon, né? Faltou apenas uma para o partido ter a maioria sozinho. Foi uma das eleições com maior comparecimento na Escócia, tá? Foram 63,5%, né, de participantes. Foi o maior comparecimento da história do pleito para o Parlamento Escocês, que foi estabelecido em 99. Né? E aí algumas matérias falavam que foi o maior comparecimento de eleitores escoceses no geral, né, desde a década de 1970. Como eu falei, o partido da Nicola Sturgeon ficou com 64 assentos, então faltou um para os independentistas terem a maioria absoluta? Não. Por quê? Porque o Partido Verde ficou com 8, e o Partido Verde também é pró-independência, eles foram de 5 para 8. Então, mesmo que não seja sozinho, os independentistas agora têm maioria, e a Nicola Sturgeon já falou que, passada a emergência sanitária, será hora de realizar um segundo referendo pela independência escocesa. Tá? Boris Johnson falou que não é hora de falar disso, que não se pode falar de retalhar o país durante uma emergência sanitária, e ela disse: simplesmente não há justificativa democrática para Boris Johnson ou quem quer que seja tentar bloquear o direito do povo escocês de escolher o seu próprio futuro. Né? Como a gente já mencionou anos atrás, né? O voto na Escócia ele é dividido, né, regionalmente. Né? O trabalhista e o conservador, né, que são unionistas, tem mais votos no sul, na região da fronteira, e os independentistas têm mais votos no norte e nas grandes cidades. Então, mas o conservador... em Glasgow, por exemplo, você tem uma polarização muito grande também. E a Nicola Sturgeon que é eleita por Glasgow, inclusive. Glasgow Southside, né? Parece nome de firm. Né? Mas então, na Escócia, deu independentistas. O partido ALBA, né, que a gente mencionou aqui alguns programas atrás, né, o Partido Novo, que é para ser nacionalista, né? Achei que fosse bolivariano. Não, não levou nenhum assento, não conseguiu ganhar nada, então ficou de fora. Então, independentistas com maioria na Escócia. No país de Gales, deu a mesma coisa que dá desde 99. Os trabalhistas ganharam, ficaram em primeiro, os conservadores em segundo, e o Plaid Cymru ficou em terceiro, né, ali com sempre 1/5 dos votos, mais ou menos. E aí, dos 60 assentos do Senedd, né, 30 são dos trabalhistas, 16 dos conservadores, 13 do Plaid Cymru, que é o Partido Separatista, e 1 dos liberais democratas. Ou seja, os trabalhistas não vão ter maioria, mas eles têm metade, então vão conseguir governar. E como eu disse, é o que acontece no País de Gales desde 99. O Partido Trabalhista nunca perdeu em País de Gales e o Plaid Cymru nunca chegou perto da maioria. E a pauta independentista no País de Gales é muito menor do que na Irlanda do Norte e na Escócia. Ah, sim, até porque o idioma galês é muito difícil, então eu acho que é isso. Acho que eles não. Acho que eles querem, tipo, não, vamos continuar falando inglês. Falar galês é muito difícil.
Se alguns muita que a gente tem algum ouvinte que fala galês, né? Então, assim, um beijo, tá? Máximo respeito, mas não, obrigado. Não, eu até vou colar aqui, vou procurar a proporção de falantes do galês no país de Gales. Enquanto isso, então, eu passo aqui pelos outros resultados, só para a gente fechar, que são das eleições regionais britânicas. Felipe, né? São menos de 30%. Pois é. Então, é isso. Todo mundo quer continuar. E até no programa, né, do Fronteiras Invisíveis sobre o país de Gales, eu chamei a atenção para uma comunidade galesa na Patagônia, né? Então, calculam de cerca de 1.500 a 5.000 falantes de galês no sul da Argentina. Pois é, tem mais falantes de galês no sul da Argentina do que, sei lá, na Escócia. Nas eleições locais britânicas, né, o Sadiq Khan levou a prefeitura de Londres, foi reeleito no segundo turno. Ele no primeiro turno teve 40%, no segundo turno 55%. O candidato conservador, o Sean Bailey, teve 35% no primeiro, 44% no segundo. Alguns dos ouvintes podem falar, não, mas pera aí, já teve o segundo turno? Então, a eleição londrina, eles fazem um negócio que outras regiões, outros países também fazem. Mas que assim, você, na hora de votar, você escolhe 2 candidatos. A sua primeira opção e a sua segunda opção. Aí, se ninguém for primeira opção de mais da metade, pegam os 2 mais votados e aí somam as segundas opções. Então, o que aconteceu? Acredito eu que todo mundo que votou na candidata verde, a Sian Berry, colocou a verde como primeira opção e o trabalhista como segunda opção. Então aí você, trabalhista em primeiro, conservador em segundo. Quantas pessoas colocaram o Sadiq Khan como segunda opção? Quantas pessoas colocaram o Sean Bailey como segunda opção? E aí você já tem um resultado muito próximo, quase na hora. Tá? Então é por isso. E o mais interessante desse voto não é nem a velocidade dele, é porque ele diminui o tal do voto útil, né? Então, pensando aqui no cenário brasileiro, né, muita gente, em 2018, justificou voto no Bolsonaro, falando, não, eu queria votar no Alckmin, mas as pesquisas diziam que ele ia perder já. Não, eu queria votar na Marina, mas as pesquisas estavam muito mal. Nesse caso, não. Você fala, minha primeira opção é o Alckmin. Segunda opção, se precisar, tal, aí você vota no nome que você quer, no nome que você acha útil pelas pesquisas. Né? Então, isso que é o mais interessante. E nas outras cidades britânicas, né, lembrando que no Reino Unido, só as grandes cidades ou as zonas metropolitanas, né, as autoridades combinadas, elegem um prefeito, propriamente dito. Né? Normalmente as cidades elegem o seu parlamento, né, sua Câmara de Vereadores, e a Câmara de Vereadores elege, né, o prefeito dessa lista, né, que é um parlamentarismo local. Das 13 cidades que elegeram prefeito, tá, os trabalhistas levaram 11. Tá? Então, assim, 11 de 13, incluindo 2 viradas. Tá? Cidades que tinham prefeitos conservadores e os trabalhistas ganharam. Só que, e aí acaba sendo o clichê que a gente fala desde o Brexit e tal, mas é um clichê, tem motivo para a existência desse clichê. Né? As grandes cidades votam mais no Partido Trabalhista. As cidades pequenas e as zonas rurais votam mais no Partido Conservador. Por quê? Porque se a gente somar tudo, os conservadores tiveram 36% da preferência do eleitorado e elegeram 2.345 parlamentares locais. Tá? Vamos chamar de vereadores. Os trabalhistas tiveram 29% dos votos e 1.345 vereadores, ou seja, 1.000 a menos. Então é o clichê, mas que tem uma razão de existência. Né? Os trabalhistas foram melhor nas grandes cidades, os conservadores nas cidades pequenas e distritos rurais. Tá? Então, sobre as eleições no Reino Unido, é isso. Outras 2 notícias britânicas, o governo britânico anunciou que o Radovan Karadzic, que está preso em Haia, ele foi o presidente da República Sérvia da Bósnia
né, durante a Guerra da Bósnia. Tá? Ele foi condenado em Haia, né, por genocídio, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Ele depois se tornou um fugitivo de guerra, muita gente deve ter visto isso, né, porque quando ele se tornou um fugitivo de guerra, ele se disfarçava como um guru de medicina alternativa, com uma barbona gigante. Ele, assim, desculpa o preconceito, mas ele para mim sempre teve cara de biruta, tá? Enfim, e aí ele foi preso em 2008, foi entregue à Haia, foi condenado, e ele vai terminar a sua sentença de prisão perpétua em solo britânico. Tá? Ele tem 75 anos de idade e vai ficar em cana pelo resto da vida. Por que ele vai para o Reino Unido? Porque a própria defesa dele havia pedido isso, tá? Já que em Haia ele teoricamente ficaria isolado, tá? E também pelo fato de que o Tribunal para os Crimes da Ex-Yugoslávia não existe mais. Então acaba tendo até um eventual problema de jurisdição em Haia. Tá? Mas enfim, ele vai poder ir, né? Tanto que vários prisioneiros foram distribuídos por vários países, e a defesa dele já havia pedido para ele ir para o Reino Unido, onde, salvo engano, a filha dele reside. Tá? Então vai poder receber visita da filha, alguma coisa assim, né? Então, oi papai, como vai? Muitos crimes pela humanidade, contra a humanidade hoje? Tá? Eu não sei como é que uma filha de um criminoso, de um genocida, fala com ele, então não consigo imitar. A outra notícia é que o príncipe Michael de Kent, que é primo da rainha Elizabeth, ele está sendo investigado por ter usado seu status de nobre, né, para fazer lobby, incluindo aí, tá, ele teria vendido acesso às Forças Armadas Britânicas para agentes russos. Né? Tem sempre os agentes russos. Enfim, são duas denúncias. Que ele vendeu acesso às Forças Armadas Britânicas para a Rússia e que ele aceitou uma grana de investidores sul-coreanos que estavam interessados em realizar operações no Reino Unido, e aí ele recebeu lá 200 mil dólares e cedeu a sua casa de Kensington Palace, tá, para esses sul-coreanos. Tá? Então, enfim, agora ele está sendo investigado por isso. É aquela coisa, né? É monarquia. Né? E no caso dele, assim, ele é filho, como o próprio nome indica, do príncipe George, que era o irmão mais novo do Edward VIII e do Jorge VI, né? Então, daqueles lá que ficam de canto, né, em Buckingham. É aquele cara que, né, sabe que nunca vai... Ele é primo da Rainha Elizabeth. Pois é. Eu tenho primos que eu admiro muito, que eu amo muito. E tem primo que eu vi 2 vezes na vida. Né? Então, um beijo pro João Francisco, Vaval, Quiquinho. Não, esses são os que esses são do primeiro grupo. Esse não é irônico. Você gosta, tá? João Francisco, Vaval, Quiquinho, Bruno. Né? E é engraçado lá de Porto Seguro? Assim, então, são todos baianos. E um é flamenguista, outro é vascaíno, outro é botafoguense. Tudo uma vergonha. Do Reino Unido, vamos para a Bélgica, né, onde o Esquadrão de Operações Especiais da polícia belga está procurando Jürgen Konings, que é um militar que roubou armamento pesado de um quartel e fez diversas ameaças contra o virologista Mark Van Hunst, que é o Átila da Bélgica, tá? É o Dr. Fauci da Bélgica, e postou
coisas como que o coronavírus é uma conspiração comunista, que o coronavírus é para acabar com a liberdade das pessoas, né? Aquele blá 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 lunático que a gente já viu várias vezes, inclusive aqui no Brasil. E o detalhe é que nesse caso ele, militar, repito, né, de 46 anos, e ele roubou armamento pesado do quartel, incluindo aí lançadores de foguete, tá? E uma submetralhadora e 2 coletes balísticos, muita munição, tá? Então assim, é um biruta pesadamente armado que está ameaçando o virologista, porque o virologista falou que, olha, se você pegar esse negócio você pode morrer, né? Então tá aí, né? Muito razoável, muito, né? Muito legal da parte dele. Cruzando a fronteira, vamos para os Países Baixos, onde o Rijksmuseum, a pronúncia certamente está errada, iniciou uma exposição, tá? Inaugurada pelo próprio rei dos Países Baixos, tá? O Guilherme Alexandre, e essa exposição é sobre a Era de Ouro neerlandesa. Né, era lá do Rembrandt, né, quando os Países Baixos eram o principal centro comercial do mundo e tal, só que com foco na escravidão, né, com foco em, segundo os organizadores, né, o diretor do Museu Nacional, Taco Tibits, disse, por exemplo, que a ideia é que os Países Baixos, né, tenham que encarar o fato de que o país enriqueceu à custa da vida de milhares de pessoas, né? Então, tá aí. Demorou um pouco, mas a ficha está começando a cair, né? Eu não sei se tem a ver com o debate que foi colocado com a série Ares, que foi a primeira produção da Netflix nos Países Baixos, mas que ela trata de maneira crítica justamente esse passado escravagista neerlandês. Segundo os dados do museu... E a série se passa justamente no museu, tem essa questão também. Ah, ela não é de época? Não, ela se passa nos dias de hoje, no qual a protagonista é de uma família birracial, e daí tem relação com uma sociedade secreta de uma universidade. É bem interessante. Fiquei curioso. E segundo o museu, só complementando, os Países Baixos foram responsáveis por comercializar cerca de 1,5 milhão de pessoas nos séculos 17 e 18, tá? E tem inclusive registros, né, uma entrevista filmada com uma mulher do Suriname, a Matiti, que oficialmente, né, foi a última pessoa escravizada do Império Neerlandês. Ela nasceu sob a escravidão, né? Ela foi liberta pouco tempo depois, mas oficialmente ela nasceu na escravidão e, obviamente, mãe dela era uma pessoa escravizada. E é impressionante, vai ser a segunda vez que eu vou citar o Rob Schneider no programa de hoje, mas no filme Gigolô Europeu por Acidente, protagonizado por ele, tem o personagem do Ed Griffin, que é um cafetão negro, e daí ele fala, eu tô adorando os Países Baixos, né? Toda essa liberdade, você pode fumar maconha, tem a zona vermelha, tudo. Aí o personagem, o Deuce Bigalow do Rob Schneider, fala, mas eles inventaram a escravidão moderna. Daí, filha da... Aí dos Países Baixos, vamos para a Alemanha, com 3 notícias. A primeira é que o Partido Verde expulsou o seu integrante, Boris Palmer, prefeito de Tübingen, por posts no Facebook dele, em que ele usou termos racistas para se referir ao jogador de futebol Denis Aogo, que é filho de um pai nigeriano
e uma mãe alemã. E por conta desses termos racistas, ele foi expulso do Partido Verde. Tá? Também teve, na Alemanha, mas na imprensa alemã, repercutindo o ex-goleiro da seleção e que jogou em outros grandes clubes, o Jens Lehmann. Ele foi demitido do Hertha Berlim por ter dito que o Aogo servia a seleção alemã como um token black guy, né? Ou seja, um homem negro que serve ali de símbolo, que ele jogou na seleção só para dizerem que tinha um negro na seleção. Basicamente, mais ou menos essa acusação. Tá? Lembrando que o Denis Aogo jogou em 2010, 2013, e aí a repercussão dessa história com o Jens Lehmann fez o prefeito ex-Partido Verde comentar, e aí ele foi expulso do partido. E o Lehmann foi demitido do Hertha Berlim, onde ele era um dirigente. E lembrando que o primeiro negro que jogou pela seleção alemã foi o Asamoah, lá na Copa de 2002. Vice-campeão mundial. Exatamente. E o Asamoah, como acho que a maioria, né, dos jogadores de futebol alemães que são negros, tem origem ganesa. Né? Embora você tenha casos de família nigeriana e tal, mas a maioria acaba sendo de origem ganesa. O Asamoah nascido em Gana, né? Isso. E os irmãos Boateng, um jogava pela Alemanha e o outro joga por Gana. Né? Eu não vou dizer se o Jerome Boateng deveria jogar ou não pela Alemanha. Na minha opinião, ele não deveria jogar. E o Asamoah... Quando eu digo que ele não deveria jogar, não é que ele não deveria jogar pela seleção ou por ser negro. Eu estou dizendo que ele é ruim. E o Asamoah, eu sou corneteiro dele. Que jogou no São Paulo na última temporada do clube hamburguês na Bundesliga, 2010, 2011. Ainda na Alemanha, ainda em questões raciais, estão pressionando o líder da CDU, o Armin Laschet, né, que vai ser candidato a chefe de governo alemão no fim do ano, por ele não expulsar do partido o ex-chefe da inteligência doméstica alemã, o Hans-Jörg Maaßen, desculpem, por ter feito comentários antissemitas, tá? E ter também feito comentários anti-imigração, tá? E ele não teria expulso o cara para evitar que ele acabe sendo cooptado pelo AfD, por outro partido, enfim, mas estão pressionando para que ele expulse o Hans-Jörg Maaßen da CDU por comentários antissemitas e anti-imigração. Finalmente, na Alemanha, o governo dos Estados Unidos anunciou que suspendeu todas as sanções contra o gasoduto Nord Stream 2, aquele que vai ligar a Alemanha à Rússia, tá? Pelo Mar Báltico, e que havia sido alvo de sanções pelo governo Trump, né, enfim, como represália pela questão da Crimeia, por violar sanções econômicas impostas à Rússia, e o governo dos Estados Unidos anunciou que retirou todas as sanções contra o projeto Nord Stream 2 para ter uma boa relação com seus aliados, tá? Ou seja, basicamente dizendo, olha, a gente ainda quer que a Rússia exploda, se dependesse da gente não tinha o tal do gasoduto, mas já tem, vai ser importante para a Alemanha é um aliado nosso, então a gente vai retirar. E a questão é que o Biden tomou essa decisão a contragosto do seu secretário de Estado, Antony Blinken. O Antony Blinken
defendeu até o último minuto a manutenção das sanções. Se isso vai levar a um problema, a um racha dentro do gabinete, não sei, mas já tem aí um probleminha para lidar. Tem uma coisa muito interessante que é o presidente, né, o CEO do Nord Stream 2, da empresa que foi criada, né, para gerenciar o gasoduto, né, Nord Stream 2 AG, é um cara chamado Matthias Warnig, que a gente já mencionou ele aqui. E ele, durante mais ou menos aí uns 20 anos da vida dele, ele trabalhou numa instituição da Alemanha Oriental, chamada Stasi. E nessa instituição ele tinha um brother de escritório, um contato assim, tipo, de andar, que era um cara da KGB que estava na Alemanha Oriental, chamado Vladimir Putin. Então, assim, qual a lição que fica? Espionagem faz grandes amizades. Pois é, networking, entendeu? Conheça seus brothers de trabalho, conheça seus colegas de trabalho, porque um dia um deles pode se tornar o presidente da Rússia e te colocar numa empresa que vai gerenciar muita grana. Então, é isso. É o valor do network, é o valor da amizade. O cara lá nos anos 80, né? Trabalhar aqui na Stasi, que saco, tenho que ficar ouvindo a conversa aqui das pessoas. Daqui a pouco, inclusive, a gente tem que torturar alguém e tal. Não, relaxa, um dia as coisas vão melhorar, um dia você vai ver. Vão derrubar o muro e a gente vai poder fazer muitos negócios. Pois é uma história de esperança, entendeu? É quase um filme da Disney. Botam o Matt Damon e o Ben Affleck. Entendeu? O Matt Damon como Putin, o Ben Affleck como esse cara. Porque ele é sempre o coadjuvante. Pode ser, você que tá dizendo. Bom, o Matt Damon é. Não, mas eu quis falar mais do fato deles serem muito amigos. Ah, tá. Não, mas tu tava falando dessa amizade aí. E nesse contexto todo, o Antony Blinken e o Sergei Lavrov, o ministro de Relações Exteriores da Rússia, tiveram seu primeiro encontro cara a cara na Islândia, tá? Na quarta-feira. O Sergei Lavrov disse que eles têm visões muito diferentes, porém que eles certamente poderão trabalhar juntos em esferas de nosso interesse. O Blinken disse que ele quer uma relação estável com a Rússia e que ele certamente tem divergências com o Sergei Lavrov, mas que eles podem trabalhar olho no olho, né? Se cumprimentaram batendo cotovelo, né? Seguindo aí os protocolos e tal. Então, assim, pelo menos na frente das câmeras foi tudo sorriso, por trás das câmeras não sei. Da Alemanha, vamos para a Suíça, né? Para Genebra, onde temos a sede da OMS e de onde reporta Jamil Chad, né, no UOL, e ele tem uma reportagem dele, tá, do dia 20 de maio, também conhecido como ontem, falando que tem se negociado nos bastidores do OMS uma reforma que dê à OMS mais poderes para investigar possíveis surtos de doenças e permita uma resposta mais incisiva a uma eventual nova pandemia. E que, principalmente, 3 países, né, estão lutando contra essa reforma: China, Rússia e Brasil. Tá? Então tá aí. E aí vem os caras falar que o BRICS acabou. Né? Não. Segundo o Brasil, isso colocaria os países em desenvolvimento numa situação desconfortável, tá? E pode abrir uma porta perigosa para intervenções sob o manto de uma suposta ação sanitária. A Rússia e a China, né, não querem abrir mão também de controles fronteiriços, de controle de informações, então tem esse debate. Da Suíça, a gente continua no ladeirão, também conhecido como Alpes, vamos para a Áustria, onde o Sebastian Kurz, o chanceler, o chefe de governo, está sob investigação pela promotoria anticorrupção. Por quê?
porque ele teria mentido na comissão parlamentar que estava investigando o caso Ibiza. Né? Os nossos ouvintes talvez se lembrem, né? Os nossos ouvintes mais recentes talvez não conheçam. O que foi o caso Ibiza? Tem russo na parada também. Né? Foi um vídeo que foi publicado em maio de 2019, tá? Mostrando o então chefe do Partido da Liberdade, que é o partido de extrema-direita do parlamento austríaco, e na época era o vice-chefe de governo, o vice-chanceler, o Heinz Christian Strache, em Ibiza, abrindo a boca e basicamente combinando um grande esquema, né, um grande esquemão com russos, né, e em que, basicamente, em troca de cobertura positiva do governo austríaco na mídia, ele mexeria os pauzinhos para que supostos investidores russos pudessem ali realizar umas operações na Áustria. Tudo isso mediado, né, fica parecendo filme de James Bond, tudo isso mediado ali por uma loira, né, uma modelo russa loira, né, toda sexy, gatona e tal, e no fim das contas era tudo isca. O cara estava sendo filmado, né, abriu a boca, devia estar querendo se mostrar para a moça do lado, devia estar todo, eu sou o fodão da Áustria, e tomou uns vinhos a mais, vamos aqui, eu e você e eu, né, eu sou um Tim Maia, mentira, ele é austríaco de extrema direita, não houve Tim Maia nem ferrando, Tim Maia é negro, o azar dele. Um austríaco de extrema direita sendo iludibriado por uma russa. Eu já vi isso em algum outro lugar. E aí, na época, o governo austríaco ruiu, né? O cara foi afastado do Partido da Liberdade, o Sebastian Kurz foi retirado do governo austríaco, tivemos novas eleições, o Sebastian Kurz venceu as novas eleições, e aí teve que fazer uma coalizão com os verdes, tá? Para poder governar, que é a coalizão que está mantida até agora, só que, segundo a procuradoria, o Sebastian Kurz teria mentido na comissão de inquérito. Na verdade, ele estaria ali por dentro de tudo, ele sabia muito mais coisas e mentiu. Então, ele agora está sendo investigado por isso, e o Partido Liberal, o NEOS, que é o novo da Áustria, como o próprio nome diz, né? Já entrou lá com uma moção no parlamento para ele ser investigado, enfim, para o próprio parlamento poder investigar o chefe de governo, né? Se ele estava lá na festinha em Ibiza, não sei, mas ele teria mentido sobre a festinha em Ibiza. Tá? Então, também, dica para os nossos ouvintes, se você estiver em Ibiza e uma russa muito bonita, muito atraente, começar a lhe dar atenção e você é um político barrigudo, feio, é suspeito, tá? Tipo, ela não, entendeu? Assim, desculpa, você é um político meio feio, da Áustria. Mas mesmo se você for um cara normal, cuidado, você pode amanhecer numa banheira sem um rim. Aí você está sendo russofóbico. Você está estereotipando. Você está assistindo muito filme. Tá? Pode ser uma pessoa espanhola também. Mas enfim, brincadeiras à parte, piadas à parte com essa história que parece justamente tirada de um filme ruim, né? Vamos para a Croácia, que continua a tendência dos países do leste europeu, que é ter um governo nacional de direita, conservador, nacionalista, e nas grandes cidades ter governos verdes, né? Já que tivemos aí eleições na capital Zagreb e o candidato Tomislav Tomašević, da coalizão verde centro-esquerda, ficou com 45% dos votos. Isso quer dizer que vai ter segundo turno no dia 30 de maio. Mas ele, né, conseguiu aí já 45% dos votos, o segundo lugar ficou com 12%, então é muito provável que ele vença
e também terão a maioria aí do que seria a Câmara de Vereadores de Zagreb. Ele que foi o candidato melhor votado num primeiro turno de Zagreb desde a criação da atual República da Croácia. Tá? Mas teve uma eleição para prefeito de Zagreb durante o Império Austro-Húngaro, tal. Aí vocês estão pedindo demais na minha cabeça. Falando em eleições, teremos eleições no próximo dia 30 de maio no Chipre, né, ali perto. As pesquisas de opinião colocam um virtual empate entre o Partido Democrático, que é o partido conservador, né, cristão-democrata, e o Partido Progressista dos Trabalhadores, que é o Partido Comunista, tá, do Chipre. Não é um partido de social-democratas de esquerda, não, é um partido comunista na prática. Tá? A grande diferença, né, é que o partido de esquerda defende uma solução, uma federalização do Chipre, tá? Enquanto o partido da direita defende um Chipre unitário. O que isso quer dizer? Uns querem falar, né, esse negócio de República do Norte do Chipre, de turcos cipriotas, não existe, o Chipre é grego e ponto final. Os outros falam, vamos criar uma federação, aí fica todo mundo de boa, acaba essa guerra, e a gente pode voltar a atrair turistas e pronto. Tá? Basicamente isso. Numa notícia da OTAN como um todo, a Força Aérea dos Estados Unidos assinou um contrato com a Lockheed Martin de 14 bilhões de doletas para fabricar 128 caças F-16 do Bloco 72, que é a versão mais avançada do avião, e os novos aviões irão para Eslováquia e Bulgária, na Europa, Marrocos, na África, Bahrein, no Oriente Médio, e Taiwan. Tá? É aquele contrato que a gente falou um tempo atrás, que a China estava pé da vida. Tá? Foi um contrato ainda do período Trump. Tá? Mas o que a Força Aérea dos Estados Unidos tem a ver, então? Porque como é considerado equipamento sensível, tá? Tem que passar pela Força Aérea dos Estados Unidos. E aí a Força Aérea dos Estados Unidos vai, entre aspas, financiar o avião desses 5 países aliados. Tá? É mais ou menos isso. No caso da Bulgária e da Eslováquia, ambos são países que ainda operam vetores do período do Pacto de Varsóvia. Né? Então vão começar uma migração para equipamentos dos Estados Unidos, no âmbito da OTAN, uma migração que outros países já começaram, outros nem tanto. Mas assim, é aquela coisa, né? A Força Aérea Eslovaca, ela... Né, se tiver uma guerra, ela vai ser ali parte, né, não é exatamente a Força Aérea, né, que vai decidir o conflito. Mas, enfim, também tem a questão que os aviões, né, do período do Pacto de Varsóvia, como já estão envelhecidos, acabam ficando com a manutenção muito cara, então também tem uma razão econômica, né, mas não são grandes quantidades, né, não vai ter aí uma... não é o início de uma corrida armamentista, é basicamente renovação de frota. Tá? Saindo da OTAN, vamos para Belarus, onde o governo fechou o principal site de notícias que ainda não era controlado pelo governo, o tut.by, e prendeu, né, parte dos jornalistas e dos editores, né, algo que é inaceitável em qualquer país, tá? Tem que ter o direito de falar groselha, mesmo que seja groselha. De lá, na Rússia, tivemos um ataque a tiros em Kazan, que é a capital do Tatarstã, né, que é a República dos Tártaros, e que curiosamente, né, e Kazan acaba sendo, é uma das repúblicas em que você tem uma população, a maioria da população é muçulmana, né? Inclusive Kazan, durante muito tempo, teve piadas aqui na internet brasileira tal, por conta do time, né? O Rubim Kazan e tal, aí tinha lá aquela piada tosca do Rubinho Barrichello casando, enfim. De qualquer jeito, o Rubim Kazan
é uma cidade que, pelas fotos, inclusive, é muito bonita. Eu gostaria de quer dizer, Kazan, né? Rubin Kazan é o time. Né? Um dia, quem sabe, visitar Kazan seria muito interessante. Mas, infelizmente, tivemos um adolescente que entrou atirando numa escola nessa cidade. 9 pessoas morreram, sendo dessas 9, 7 eram crianças, tá? De entre 12 e 15 anos de idade. Um funcionário da escola e uma professora também morreram. Tá? Segundo informações preliminares, o adolescente de 19 anos, ele era um ex-aluno da escola e que postava coisas glorificando violência nas redes sociais, esse tipo de coisa. O governo russo disse que vai investigar as razões disso. Ele foi preso, tá? Ele não foi morto pela polícia, ele foi preso. A arma utilizada no crime estava registrada no nome dele, tá? E também o Putin pediu pela revisão de algumas leis de posse de armas. Por quê? Na Rússia você tem uma questão muito curiosa, muito contraditória até, que é o seguinte: em zonas urbanas e armas pequenas como pistolas e revólveres, você tem políticas muito restritas na Rússia. Só que em zonas mais rurais, em cidades menores, e para armas de caça ou para segurança de propriedade rurais, são bem mais permitidas. Então, o que eu quero dizer com isso? O adolescente, inclusive, ele usou uma espingarda para cometer os crimes. Tá? É muito mais provável que um russo legalmente armado tenha uma espingarda ou até mesmo um fuzil do que uma pistola. É uma coisa meio curiosa, enfim. E aí o Putin pediu pela revisão dessas leis e tal, para ver, enfim, né, uma notícia aí, mais uma notícia triste desse tipo de atentado contra escolas. A gente que teve aqui um episódio muito triste também no Brasil, 2 semanas atrás, em Santa Catarina. E, finalmente, o governo russo, na classificação das suas relações exteriores, anunciou que a partir do segundo semestre, começando no dia 1º de agosto, Estados Unidos e Tchequia serão países unfriendly, né? Ou seja, são países hostis, inamistosos. O que isso quer dizer? Né? Significa que esses países não poderão contratar funcionários locais, tá? Não poderão contratar russos para as suas representações. Aí você pode até pensar, pô, mas o que tem a ver, né? Embaixada não é? Não, tá? Quando você tem, por exemplo, a embaixada não vamos nem para a embaixada, vamos consulado dos Estados Unidos em São Paulo, né? Você vai ter o cônsul, que é cidadão dos Estados Unidos, você vai ter um outro diretor ali, que é cidadão dos Estados Unidos, você vai ter um pessoal da segurança, mas você vai ter um monte de funcionário brasileiro. Né? Você vai ter, incluindo gente com acesso a informações, funcionários em postos importantes, até o pessoal da limpeza, o pessoal da manutenção, o pessoal, sei lá, o estagiário do Xerox, entendeu? Então, assim, não é que, tá com vazamento ali no cano do banheiro do consulado. Putz, vamos ter que chamar um encanador nos Estados Unidos. Não. Tá? Você chama uma empresa local, né? Você liga lá pro encanador e pronto. Então, isso, na prática, além da represália simbólica, né, as relações entre Estados Unidos e Rússia e República Tcheca, a gente comentou no programas recentes, na prática vai aumentar os custos dessas representações diplomáticas. Então é uma maneira de você dar um chega para lá no outro país sem tomar uma ação direta. Né? Vai ser indireto. Então, vocês querem ficar por aqui? Tá bom. Então, mas nada de contratar russo. Então vão ter que ter mais gastos e tal.
né? Aquela coisa de atos de império e atos de gestão. Tá? Então, por exemplo, se o consulado dos Estados Unidos realiza uma festa, contrata um catering e não paga o catering, tá? Você não vai processar o governo federal dos Estados Unidos, você não vai processar o Joe Biden, tá? O pessoal do buffet, os garçons, os cozinheiros e tal. Não. Você vai entrar com a ação contra o consulado, vai ser uma ação na justiça local, tá? É ato de gestão, não é ato de império. Enfim, então tá aí, não vamos poder contratar russos na Rússia.